Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que debateu violações de direitos humanos cometidas pelo judiciário comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, a deputada Maria Elvira Salazar fez duros questionamentos ao CEO do Rumble, Chris Pavlovski, ao comparar sua conduta com a do empresário Elon Musk, proprietário da rede social X, antigo Twitter. Após questionar o jornalista Michael Shellenberger sobre os Twitter Files, a deputada perguntou por que o Twitter, em especial, causou tamanha irritação. Shellenberger respondeu: acho que é porque Elon Musk tem recursos suficientes para conseguir se contrapor ao governo brasileiro. Acho que os CEOs de outras plataformas, com exceção do Rumble, não mostraram a mesma coragem. A deputada parabenizou Elon Musk por dar o exemplo aos brasileiros de que ninguém deve se submeter e afirmou que o exemplo serve também para outros países de que não se deve tentar suprimir a liberdade de expressão. Salazar disse: eu parabenizo Elon Musk por fazer isso. Muito bem. É exatamente o que ele precisa fazer, não só no Brasil, mas ele precisa criar o modelo brasileiro como um exemplo. Ele precisa criar um exemplo não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos e para o resto do hemisfério, de que não se ataca a liberdade de expressão, em todas as circunstâncias. Não importa o que você está dizendo, você tem o direito de dizer, exceto se incitar à violência. Ponto final. Salazar apontou exemplos em que Moraes ordenou a censura de postagens verdadeiras, como a amizade de Lula com ditadores. Ela disse: ele ordenou a remoção de uma postagem que dizia que Lula apoia Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Bem, isso é verdade. Por que os brasileiros não podem saber disso? Ela acrescentou que o prazo era de 1 hora com imposição de pesadas multas. Nesse momento, o CEO do Rumble, Chris Pavlovski, pediu a palavra para confirmar que recebeu várias ordens daquela natureza, o que o levou a sair do Brasil para não violar direitos humanos fundamentais. Nossa decisão foi sair imediatamente do Brasil após esses pedidos e não mais operar naquele país, baseado na proteção de direitos fundamentais e da liberdade de expressão. Salazar rebateu: isto é exatamente o que eles queriam que você fizesse, sair. E é o que o Musk não está fazendo. Ele ficou. A deputada parabenizou Musk por não sair do Brasil, ao que o CEO do Rumble argumentou que todos deveriam sair em protesto contra a ditadura. Ele disse: o Rumble não se submeteu às ordens de Moraes. As outras plataformas estão se sujeitando. Acredito que a melhor forma de agir é que todos se retirem em protesto e deixem que os brasileiros saibam o que está ocorrendo. Maria Elvira Salazar retrucou perguntando: o brasileiro médio tem algum tipo de recurso para resistir e lutar? Eu acho que não, porque eles estão trabalhando, estão ocupados tentando ganhar a vida. A deputada prosseguiu: o que nós podemos fazer desta plataforma para proteger o brasileiro médio, para que ele possa ler no Twitter ou em qualquer outra plataforma o que ele quiser? Apesar de não ter respondido à pergunta da deputada naquele momento, o CEO do Rumble alertou os deputados americanos sobre as ameaças à liberdade de expressão no Brasil e em outros países. Em seu pronunciamento, ele disse: como este comitê sabe, os Estados Unidos estão envolvidos em várias iniciativas para proteger a democracia em todo o mundo, mas quando se trata de defender a liberdade de expressão e proteger empresas americanas que tentam defender esse direito no Brasil, os Estados Unidos ficaram em silêncio. Não podem continuar assim. Não importa qual plataforma hospeda o conteúdo. Hoje é o Rumble. Ontem era o X, mas amanhã poderia ser o New York Times. A plataforma não deve importar. O direito universal à liberdade de expressão e opinião,
O núcleo da democracia ocidental está em jogo. Os Estados Unidos precisam se posicionar e assumir um papel de liderança. O Rumble nunca retrocederá em nossa missão. Somos a ponta de lança nesta luta e adoramos isso. Exortamos a todos, especialmente o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a se juntarem a nós. Vou terminar com um pensamento final. Todo regime totalitário que esmagou os direitos dos indivíduos procurou controlar o que as pessoas podem dizer e ouvir. Nunca são os mocinhos que fazem a censura. Se os Estados Unidos não defenderem a liberdade de expressão, quem o fará? Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. And that reconciled, and and then we saw, in response to Elon Musk's standing up for free speech in Brazil, we saw Jim Moraes go to Lula and spend time with Lula and his advisors, making the case that they needed to, continue to fight for more censorship. And why do you think that Twitter in particular has caused such an irritation? I just think it's because Musk has got enough resources to be able to stand up to the Brazilian government. It's not easy and I don't think other platform CEOs besides Rumble and X have shown the courage. I mean, I think we're not naming the names here, but Google, Meta, Facebook, Instagram, these platforms are allowing the censorship to continue. And I commend Elon Musk for doing that. Very good. That's exactly what he needs to do, not only in Brazil, but he needs to create the Brazilian model as an example that someone that has... He needs to create an example, not only for Brazil, but for the United States and for the rest of the hemisphere, that you do not mess with free speech. Across the board, it does not matter what you're saying, you have the right to say it as long as it does not bring violence, period. So,
There are two facts here that I think could shed some light on who Mr. de Moraes is, and these are facts. Number one, he gave the order to take down a post that said that Lula da Silva supports Daniel Ortega, the dictator of Nicaragua. Well, yes, it's true. So why can the Brazilians not know that? So Mr. de Moraes ordered to bring it down. Number two, he gave 1 hour to the company, to Twitter, to take down posts by conservative politicians, or they would be fined $30,000. So 1 hour, what about if you read the email 30 minutes into it? So you only had 30 minutes to bring it to take it down or be fined $30,000. And those two politicians are here, Carla Zambelli and Marcel Van Hatten. Is that true? Yes. If I can step in here, we at Rumble have also received these requests, multiple, 9 in total. Our decision was to immediately leave Brazil upon these requests and no longer do business in Brazil based on protecting human rights of free speech. These requests... That's exactly what they want you to do. Leave, which is what Musk is not doing, staying. I would say that actually the best move is for all of us is to protest and turn off the platforms and not comply with their orders. Rumble did not comply with Moraes' orders. And at this point right now, the other platforms are still in compliance with the orders. Those accounts are banned on those other platforms. On Rumble, we did not ban those accounts. We left the country under the principle of free expression and protecting the human right of free expression. So I believe the best course of action is to all in protest shut off in Brazil and let the entire nation know that this is unacceptable so that everyone in that country can then protest in their government to push back against this type of behavior. But does the average Brazilian have any type of recourse to fight this back? I would say they don't, because they're working. And they're busy and they're trying to make a living. So So my next question is, what can we do from this platform, to all of you, what can we do from this platform to protect the average Brazilian to read on Twitter, on any social media platform, whatever they want to, which is their right? What can we do as members of Congress?